Planeta dos Macacos, O Reinado. Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. Planeta dos Macacos, O Reinado, dá continuidade à saga dos primatas inteligentes, situados em um futuro distante após os eventos da guerra pelos planetas dos macacos de 2017. Com muita sociedade de macacos surgindo desde a liderança do Caesar, que é interpretado por Kevin Durant, e a divisão entre eles é evidente. Alguns desconhecem completamente os eventos do líder, enquanto outros distorcem seus ensinamentos para construir impérios poderosos. Nesse novo mundo, o líder macaco busca escravizar outros grupos para adquirir tecnologias humanas, desencadeando uma luta pelo poder e sobrevivência, enquanto um jovem macaco testemunha uma captura do seu clã e inicia uma jornada de busca da liberdade. No entanto, é uma jovem humana que se torna a chave para o destino entrelaçado dessas diferenças de facções. Pelos macacos, o reinado fala de questões de poder, liberdade, enquanto os primatas evoluídos e os humanos lutam para encontrar o seu lugar em um mundo pós-apocalíptico. O diretor desse filme, Pelos Macacos, O Reinado, se chama Wes Ball. Ele não tem tantos filmes no seu currículo, filmes conhecidos, marcantes, mas um dos filmes que muitas pessoas conhecem é a trilogia do Maze Runner, que ele é o diretor, né? Então, é um dos filmes mais grandiosos da carreira dele. Bom, eu vou comentar um pouco algumas coisas que eu acho interessantes desse filme Pelos Macacos e umas coisas que me decepcionou um pouco sobre esse filme. Então, vamos lá. É muito legal você ver a evolução nos filmes do Pelos Macacos, porque a primeira versão que tivemos, que foi lá na década de 60, basicamente eram atores interpretando macacos, então usavam aquelas roupas e tudo mais. Então, na época era super interessante, super palpável, era legal de assistir. Hoje em dia é uma coisa tosca, é legal de ver a história, assistir, acompanhar isso, mas os macacos não é tão legal hoje em dia. Obviamente tivemos evoluções e os filmes à frente dos Pelos Macacos foram em CGI. É interessante ver que o primeiro filme dessa volta pelos macacos, o CGI ainda estava meio legal, mas os filmes à frente, a evolução do CGI, os poros, as expressões, os pelos, ficou cada vez melhor ainda para poder acompanhar, para você até esquecer que é CGI, você achar que aquilo realmente é um macaco. E aí esse novo filme ficou muito mais impressionante, o CGI ficou muito mais palpável, mais interessante de assistir. Os olhares, as expressões, os pelos evoluíram de uma forma tão impressionante que, caraca, se o filme fosse só contemplação dos macacos e não tivesse nenhuma fala, pô, pra mim eu ia falar, isso é realmente macaco de verdade, isso não é CGI. Mas como você tem o macaco que precisa falar, eu jurava que esse filme era um reboot, que ia contar novamente uma nova história do Pelos Macacos, como já teve algumas outras vezes. Só que ele não é um reboot, ele é meio que uma continuação dos eventos do último filme do Pelos Macacos, né, que o diretor é o Matt Reeves. Então é uma surpresa. E a resposta é não, você não precisa assistir o último para poder entender esse. Porque o filme já é autoexplicativo, ele já vai explicar algumas coisas, quem é o César e etc. Então você não precisa correr para poder assistir o último para poder ver esse. Se você está acostumado com a trilogia anterior, que é muito bom, o ritmo é bem acelerado, cheio de cena de ação envolvente e tudo mais, nesse filme tem cena de ação? Tem. Ela é envolvente? Sim. Você fica aflito? Tem. Então, cena de ação é uma das coisas bem legais, bem filmadas, isso não tem o que dizer, não, é indiscutível. Porém, o ritmo dela, ela é bem lento, ela é bem arrastado. Quando tem uma grande cena de ação e você acha que depois disso o ritmo vai melhorar. Depois dá uma descida, aí depois fica mais lento. Então ela assim, ela é agitado, depois fica lento. Então ela vai e volta, vai e volta. Então, nesse ponto deixou a desejar. Mas como o filme como um todo, ela é muito legal. Você fica preso, você fica torcendo pelos personagens, pô, é sensacional. A história, ela é clichê, ela é, mas como um todo, o visual ela é bonito, os personagens são bem desenvolvidos, mesmo que a história ela é meio previsível, mas é legal de assistir, você fica imerso
por tudo que vai acontecer. Então eu curti demais. Provavelmente esse filme vai ter uma sequência, porque tem coisas muito em abertas que não foram explicadas. Ou tem coisas que, tipo, você tem que meio que tentar entender a história, que algumas coisas são autoexplicativas, a história vai te explicar algumas coisas, e tem coisa que a gente vai meio que presumir que vai ter uma sequência para um outro conflito, para um outro desafio e etc, né? Mas o filme é muito legal. Mas se você não se incomoda com uma lentidão, você vai gostar mais do que eu. Eu adorei. Mas, como eu falei, poderia ser um pouco mais curto. Acho que se fosse uma duração menor, sei lá, 1h40, 1h50 ou 2 horas, já seria muito interessante, não 2 horas e meia. Mas, como um filme em si, eu acho que o filme é muito divertido, vai gostar da cena de ação, os vilões são bem legais, meio caricatos, mas é legal. O Kevin Durant que dá a captura de movimento pro personagem Proximus Caesar. O personagem dele é o vilão e é sensacional, as motivações, os momentos de ação, é muito legal demais. Talvez você não lembre quem é o Kevin Durant, o último filme mais recente que ele fez foi o Abigail, e ele era o alívio cômico desse filme. Andy Serkis não tá nesse filme, ele dava captura de movimento pro personagem Caesar. Como esse personagem morreu no filme anterior, basicamente ele não aparece nem pro flashback, nem nada. Então, é isso. É um baita filme. Eu acho que assim, se você gosta dos macacos, você não pode perder nem por nada esse filme. É muito bom mesmo. Então é isso então. Espero que vocês curtiram minha crítica sobre Planos Macacos. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então, falou e fui!